Boa noite, galera. Estamos começando mais uma live aqui no perfil do Marcos Negri e Horta Produções. E hoje a gente vai trocar uma ideia com o pessoal lá da Combocashi, que é a compostagem. E o pessoal vai entrar aí para nos dar todo o retorno de como é que é a metodologia deles. Já estão conectando. E hoje a gente começou a semana Boas Práticas aqui também, em Jaraguá. Olá, boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, Marcos. Marcos. Energizada aqui na live. Isso. Hoje somos nós recebendo essa energia. Espero que Depois todo de... mundo receba, né? Isso. Mas com carinho todo especial por vocês, a gente já se conhece, né? Já trocamos algumas Pessoalmente. vezes, né? Isso. Que a gente não conhece pessoalmente, mas nesse intuito de trazer informação, né? Isso. Sim, Então, gostaria que vocês se apresentassem e daí a gente vai deslanchando papo afora aí. perfeito. Ah, Então, eu sou a Aline. e eu sou o Ari. Nós somos da Combocashi, né? Nós montamos a Combocashi para levar o conhecimento e insumos sobre um tipo novo de compostagem, né? Compostagem bokashi, que é uma compostagem que não é muito conhecida no Brasil ainda. Nós tivemos muita dificuldade quando nós fomos atrás de informações sobre esse método de compostagem, depois que a gente viu que era uma ótima forma de compostar os resíduos orgânicos da nossa residência, a gente resolveu também levar informações sobre esse método para quem queira compostar também em suas casas, em seus Como apartamentos. mais uma alternativa, né? Então, a gente decidiu, né, com a experiência que a gente teve fazendo o método Bokashi para nós, a gente resolveu espalhar esse conhecimento e fazer com que mais pessoas pudessem ter essa mesma experiência. Bacana. Então, eu sou o Marcos Negri, né? Para quem está conectando aí pelo perfil da Combocashi. Eu trabalho com educação ambiental desde 2011, através de hortas escolares. E hoje faço um trabalho muito mais voltado ao público em geral, né? Não trabalho mais com escolas. Mas conectando, então, muito importante, conectando alternativas e pessoas que procuram essas alternativas para tornar suas vidas de uma maneira mais sustentável, né, ou mais integrada com a natureza. E aí, Ari, vem uma ótima situação, né, porque vocês fazem uma alternativa que é pouquíssimo difundida no Brasil, que é a Sim, compostagem com a metodologia Bokashi, né? O Bokashi todo mundo conhece como um preparado para utilizar no insumo agrícola, porém Isso. tem essa vertente de usar o bokashi. Aí já poderíamos começar assim. Esse bokashi é igual ou parecido com o bokashi que é utilizado como insumo agrícola? Bem, né, bokashi, pela palavra, bokashi é uma palavra japonesa, né, que Isso. significa fermentação de resíduo orgânico. Então, ela pode ser muitas coisas, né? Assim como se eu falasse fermentado, fermentado pode ser qualquer coisa. Então, qualquer resíduo orgânico fermentado é um bokashi, né? Então, existe o que é muito difundido no Brasil e que existe muito conhecimento é sobre o adubo bokashi, que é um Uhum. fermentado de vários componentes, né, para que se transforme isso num adubo que é utilizado
nas plantações orgânicas, né, muito utilizado com bonsai, com o pessoal de orquídea. Então, o pessoal dessa área conhece muito o adubo. Mas como compostagem de resíduos orgânicos, isso não é muito conhecido no Brasil. Ele é bastante conhecido em outros locais do planeta, né? Mas aqui no Brasil não. Então, são duas coisas bem diferentes. Uma fermenta alguns insumos para transformar em adubo, e no método de compostagem bokashi se usa a fermentação para transformar resíduos orgânicos em um adubo, né? Então, essa é a diferença entre esses dois bokashis. Mas existem outros bokashis, né? Porque bokashi é uma palavra japonesa, né, de fermentado, digamos assim. As coisas. Isso, que pode significar muitas coisas, que pode ser usado em vários contextos, mas sempre é uma fermentação de alguma coisa orgânica. Uhum. Ótimo. Então, aí a gente já resolveu de onde vem essa charadinha. Todo mundo que a gente fala da metodologia de vocês, semana passada, inclusive, estava falando com o pessoal que cultiva lá em Curitiba, daí eu falei, tem o método bokashi. Daí me corrigiram, não deve ser bokashi, porque bokashi é um fermentado que não sei o quê. Eu digo, não, mas peraí, daí não quis entrar, era uma live de outra pessoa, né? Só dei ali, falei. Vou perguntar para o Ari e lá para a Aline, porque eles vão saber me dizer por que é diferente. Então, né? Se você colocar no Google bokashi, já vai aparecer no Wikipedia isso, né? Como a tradução desse termo, de uma expressão, bokashi é um termo, e em japonês o significado fermentação de matéria orgânica. Então, traz várias vertentes para uma palavra só, né? E qual que era... Eu tento sempre, aqui na conversa, eu tento entender um pouco como é que era a atuação de vocês, ou como é que é a atuação de vocês, se vocês trabalham com isso, se foi um clique que veio para vocês parem a trabalhar com isso a partir de uma perspectiva que surgiu. Olha, tive um insight aqui quando eu estava num dia, né? Eu tenho meu insight, que foi quando eu comecei a trabalhar com as escolas. Eu pergunto assim para as pessoas, de onde é que veio a vontade de trabalhar com compostagem e depois com a compostagem bokashi? Então, tudo começou há muito tempo atrás, né? Talvez, se pegar o fio da meada, uns 4 anos atrás, quando a gente notou que estava gerando muito lixo, né? Naquele significado de lixo coisas que a gente não usa, que não serve mais para nós, que nós colocamos naquele saco preto mágico que a gente põe para fora da porta e ele, blum, some, né? Então, um belo dia nós notamos que nós estávamos produzindo muito resíduo, muito lixo, né? Nesse sentido da palavra. A gente não fazia nada com isso. Simplesmente colocava no saco preto e ele desaparecia. A gente começou a notar isso e começou, então, falando, vamos separar, né? Que eu acho que é a primeira coisa que qualquer pessoa que queira fazer alguma coisa em relação às suas sobras, né, é separar, né? Então, nós começamos a separar e quando você separa, você nota a quantidade de resíduo orgânico que você gera, né? É uma quantidade muito grande, né? Na maioria das residências, 50% do que é gerado é resíduo orgânico. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos um sítio aqui, nós moramos em Florianópolis, nós temos um sítio perto aqui de Florianópolis e todo mundo que tem um sítio quer, né, plantar a sua hortinha, as suas florezinhas lá. E o que nós fazíamos? Usávamos adubo químico, né? A planta precisa ser alimentada assim como nós também. Então, nós comprávamos adubo químico e usávamos lá nas nossas plantinhas. E nunca deu certo, né? Até que um dia veio o tal do clique. O clique era assim, mas eu estou lá gastando dinheiro para comprar químico e não está dando certo, e aqui em casa nós estamos gerando um monte de resíduo orgânico que está indo para o aterro sanitário aqui de Florianópolis, né?
Daí deu aquele clique, vamos fazer alguma coisa diferente. Mas nós não tínhamos conhecimento nenhum sobre compostagem, sobre nada. Vamos dar um parênteses. aspas aí, né? Nem eu, nem o Ari somos engenheiros ambientais ou né, Da área de biologia. temos formação de biologia, algo parecido, tá? Eu sou administradora, o Ari é analista de sistemas. Então, quando a gente teve esse clique, a gente, bom, vamos fazer compostagem. Mas a gente não sabia o que a gente tinha que fazer. A gente diz que é no método Roots, né? Mas acabava que a gente não fazia nada direito. A gente só acumulava resíduo orgânico aqui no apartamento, em baldes, né? Aqueles baldes plásticos, como esse que a gente usa para fazer a composteira, com serragem para abafar um pouco o cheiro. O cheiro, que era terrível. E como a gente ia para o sítio a cada 15, 20 dias, daí que a gente levava 2, 3 baldes para lá. E botava numa caixa e botava, né, matéria orgânica, matéria seca e tal, mas sem conhecimento nenhum. Sem proporção, sem nada. Sem proporção nenhuma. A gente deixava lá, chegava domingo, vinha embora. E assim foram uns 2 anos. Por uns 2 anos. A gente resistindo, levando o lixo catinguento no carro até lá. E quando a gente voltava para ver o que tinha, não tinha nada, porque lagarto comia, tatu comia, enfim, todo mundo dava mexia bicho, naquele negócio e a gente não conseguiu tirar nada. Aparecia uma outra melancia que brotava, um tomate, mas não, enfim, não vingava, né? Até que a gente desistiu. Desistiu por um tempo, mas aquilo ficou na cabeça, né? Mas, poxa, a gente está fazendo errado, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E os métodos que tinham no Brasil não serviam para nós, né? Porque a gente produz o resíduo orgânico no local e tem que levar ele para outro local para ser utilizado, né? Então a minhoca não servia para nós e a leira também não servia para nós. E nós ficamos um ano e pouco só matutando. Até que um dia, nossa amiga em comum, a Karen, né? Por favor, menos lixo. Ela estava na viagem sabática dela pelo mundo aí para conhecer práticas, né, de outros lugares. Ela estava lá na Finlândia e ela falou assim: aqui todo mundo usa o método Bokashi de compostagem. Aí eu ouvi aquela postagem e falei: ué, método Bokashi, né? Fui na internet e só tinha adubo. E daí comecei a procurar em sites gringos, que daí eu vi que era um método de compostagem que era muito, mas muito utilizado na Europa, na parte oriental do planeta, né? No Japão, Coreia, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, mas zero no Brasil. E daí não tinha insumo nenhum, né? Tinha que ter balde, a composteira correta para fazer isso, tinha que ter o fermento Bokashi para fazer a coisa acontecer, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e falei: vou tentar, né? Daí fui atrás de fazer o fermento. De livro, de artigo gringo, estudou, e volta e meia ele dizia para mim: descobri isso desse método, descobri isso, eu vou fazer esse negócio para nós, eu vou fazer isso dá certo. Isso foram uns 3, 4 meses, né? E eu só esperando, né? Eu só dizia: vai, tá bom, beleza, vai lá. Vamos aí, tá bom, tá legal. Isso, Quero ver esse negócio maravilhoso mesmo. Até que a gente fez a primeira composteira, que não é nem de perto o que a gente tem hoje, né? Mas a gente fez a primeira composteira, fez a coleta do primeiro EM, né? Que são os micro-organismos eficientes que fazem a compostagem dar certo. A gente fez a primeira coleta no nosso sítio, com micro-organismos da nossa mata lá, né? Fez o primeiro fermento, fez a fermentação do fermento e tudo, e começamos a usar e deu super certo, né? Todo o processo, como era descrito na biografia e nos sites gringos, aconteceu com a gente, né? Deu bem certinho. E a gente começou, então, a usar o método, né? Ele não dá cheiro, então a gente podia armazenar os resíduos na nossa casa por 20, 30 dias, que não tinha cheiro algum. Não tem, né? Até hoje não tem. Nós levamos para o nosso sítio, fazemos a mistura, a segunda parte lá, né? Que a gente já vai contar como é que é. Eu fazia a segunda parte lá e começamos a ter composto e começamos a usar nas nossas plantas, na nossa horta. Aí a gente passou a ter horta, porque daí a gente conseguiu fazer com que as plantas realmente crescessem e proteger elas de certa forma, porque daí a gente começou a manter o solo adubado, saudável, né, de uma forma orgânica. Então, quando a gente usava
químico, por exemplo, uma das coisas que aconteceu é que nós afastamos toda a biota do solo, né? Então as minhocas foram embora, aquelas baratinhas foram embora, nós matamos os micro-organismos que ficam na terra por conta do uso do químico. Depois que nós começamos a usar o adubo bokashi, aconteceu ao contrário. Naqueles locais onde nós plantávamos e que não tinha mais minhoca, começou a voltar a ter minhoca, começou a ter toda aquela biota de novo. Por quê? Porque a gente colocou lá resíduo orgânico, né? Nutrientes orgânicos que esses outros indivíduos do solo gostam e vão para lá daí. Então, hoje nós temos minhoca na nossa horta e a gente não fez nada. Simplesmente, no primeiro momento, a gente afastou elas com o químico e no segundo momento, a gente chamou elas de volta E aí, com o adubo assim, bokashi. a gente fez vários ciclos, né, do processo da compostagem até a segunda fase e dando certo sempre, dando certo sempre. E aí, amigos começaram a frequentar a nossa casa e ver o que a gente estava fazendo de separar o orgânico, colocava lá no balde. E começaram também a visitar a gente, ver as plantas e tal. Não, mas o que é isso? O que você está fazendo? Não, eu faço compostagem desse jeito e tal. Ah, mas eu também quero. Daí Faz pra mim, eles começaram a trazer balde aqui para casa para a gente. Começou a, né, vamos, né, tá bom, leva, vamos fazer, vou te ajudar, né? Então, quando a gente percebeu, a gente tinha um ciclo de pessoas à nossa volta fazendo, dando certo também em outras realidades, porque a gente mora em apartamento, mas tem gente que mora em casa, tem gente que mora na praia, tem gente que tem um terreno mais argiloso, tem gente que tem um terreno mais arenoso, e sempre todo mundo tendo a mesma experiência, gostando, curtindo, e se eu quero continuar E falando fazendo. para os amigos, e falando para os amigos. E, de repente, a gente se viu tendo que produzir uma quantidade bem maior do farelo, né? Que é o item, o insumo principal aí para fazer é o fermento bokashi. Então, a gente teve que produzir em maior escala. E a gente, então, percebeu que isso seria uma possibilidade, um negócio, né? Então, se a gente vai ter que produzir em maior escala, vamos começar a fazer para outras pessoas conhecerem também, porque a experiência que a gente está tendo e as outras pessoas à nossa volta, tá todo mundo feliz, todo mundo maravilhado, vamos levar para outras pessoas conhecerem também, porque nem todo mundo se adapta às alternativas já conhecidas no Brasil, né? E aí a gente começou a fazer workshops aqui em Florianópolis, ensinando as pessoas a fazerem o método bokashi, e aí já disponibilizando o farelo, e claro, muitas pessoas já querem comprar o kit para sair, ela chega em casa e já começa a fazer. Então, isso foi, a gente começou a fazer, o primeiro workshop foi em janeiro de 2019. E desde então a gente está aí já com uma comunidade bem grande, a gente manda para o Brasil inteiro, né? Farelo, composteira. Ou ensina as pessoas a fazer a sua composteira também, né? Quando elas querem fazer também, elas podem fazer a sua composteira. Então foi esse processo que nos colocou no mundo da compostagem, né? Para isso a gente fez cursos também, participou de um monte de oficinas. Você sabe muito bem que aqui em Florianópolis tem várias iniciativas, né, desse sentido, a Revolução dos Baldinhos, a Concap aqui, a família Casca. Então a gente começou a frequentar esses lugares e fazer as oficinas e ter contato com o vereador Marquito, com outras iniciativas aqui, para que a gente tivesse conhecimento sobre o assunto também. Leu muita coisa de fora, né? Importamos livros, importamos conhecimento para poder hoje saber o que está fazendo, e ensinar as pessoas a fazer isso também, né? Massa. Foi assim que surgiu. É sempre uma história complexa e normalmente de uma inquietação pessoal, né? Isso. Ponto, assim, não existe muito como fugir. Não tá inquieto com nada, para ti tanto faz, né? Então, se tu tem inquietude, ok, daí tu vou resolver, vou dar um jeito. Isso. Né? Muitos dos meus clientes que têm a vermicompostagem, né, se adaptam super bem. Eu já coloquei vermicompostagem dentro do apartamento. Meu irmão é um caso, ele tem na cozinha, né? Sim. E a minha faz, é maravilhoso, né? Mas realmente exige um pouco mais ali, uns detalhes que a bokashi não é. Que daí a gente poderia entrar já para o mundo de entender como é a compostagem bokashi. Se vocês quiserem explicar para a gente em detalhes aí um pouco técnicos.
Vamos lá. Isso. Então, porque assim, primeiro tem que entender o que é compostagem, né? Compostagem é você aplicar um método em cima do teu resíduo orgânico para transformar aquilo de uma forma segura em algo que possa ser aproveitado no fim, né? Porque tem muita gente que chama de compostagem coisas que não são compostagem, como nós fazíamos no nosso sítio. Nós pegávamos resíduos, colocávamos num buraco e chamava aquilo de compostagem. Isso não é compostagem, isso é enterrar resíduo, né? Então, compostagem é aplicar um método. Então, a vermicultura, a leira, o método Lages, o método UFSC e o Bokashi são métodos. Então, você tem que aplicar certas regrinhas para que o negócio funcione de uma forma segura, né? E no caso do Bokashi, ele difere de todos os outros métodos, porque ele é uma fermentação de resíduos orgânicos. Ou pelo menos a primeira fase dele é a fermentação. E essa fermentação, toda a fermentação é feita num local, né, num recipiente anaeróbico, num ambiente anaeróbico. Então ele precisa de um recipiente que não permita a troca de oxigênio, a entrada de oxigênio. Para isso, a composteira, né? Vou mostrar aqui. Essa é uma composteira pequena que nós temos, né? A nossa composteirinha pequena. Essa é uma composteira para quem mora sozinho, em apartamento, tem, né, faz poucas refeições em casa, mas trabalha fora, almoça, né? Enfim, faz poucas refeições em casa mesmo. E aí ela não precisa de uma composteira muito grande. Então, essa composteirinha aqui atende uma pessoa que mora sozinha. Isso foi uma demanda que a gente teve depois de fazer as grandes, tá? Porque daí a gente começou a ensinar as pessoas e muita gente, né, mora sozinha, estudante, assim, não, eu quero, como é que eu faço para ter uma menor? Sou uma pessoa só tenho algumas cascas de banana, laranja e tal, porque né? é possível fazer em qualquer tamanho. Então, aqui ela consegue fazer a compostagem dela. A composteira tem um fundo falso, né, furadinho, para separar o líquido, que é o líquido que gera nessa compostagem, a gente chama de chá de Bokashi, porque ele está com os micro-organismos de Bokashi. Então, por isso ele é chamado de chá de Bokashi. E Sempre tem que ser um recipiente fechado, né? Ele não pode ter abertura, não pode permitir a circulação de ar. Assim, para entrar ar, né? Por exemplo, se a torneirinha estiver mal apertada, vai entrar ar por aqui e já vai prejudicar o processo de fermentação aqui dentro. Outra coisa é que não pode ser balde de tinta, balde de cloro. Porque mata os micro-organismos deficientes. Tá? Mesmo bem lavado, já foi feito teste pela universidade e o cloro, a tinta, o químico fica no plástico. Impregnado no plástico. Então, né? não vai dar. Então, como é que é feito a compostagem nesse método Bokashi, né? A pessoa vai separar os seus resíduos orgânicos do resto e vai acumulando naquela lixeirinha de pia, né? Pode ser um pote de sorvete ou um outro recipiente. E periodicamente vai trazendo esses resíduos para dentro da composteira, né? Então, traz aquele potinho lá de sorvete de resíduo aqui para dentro da composteira, esmaga ele, por isso que os nossos kits sempre têm um esmagador. Por que o esmagador? Porque a gente precisa retirar o ar do meio dos resíduos. Como é uma compostagem sem a presença do oxigênio, a gente tem que tentar diminuir o máximo a quantidade de ar ou de oxigênio que tenha dentro do recipiente. Então, traz o resíduo para dentro da composteira, espreme ele e adiciona, então, o tal do farelo, né? O que é esse farelo aqui? Esse farelo tem 3 componentes só. É sempre um farelo que é ou de trigo ou de arroz, algum amido que vai servir de alimento para os micro-organismos. Ele tem açúcar mascavo e tem o EM, né, que são os micro-organismos eficientes que fazem a brincadeira funcionar. Então, são 3 componentes só, né? E isso é que faz a mágica acontecer dentro do balde. Esses micro-organismos, eles se especializaram na natureza em fazer a decomposição de resíduos orgânicos, a fermentação de resíduos orgânicos. Então, quando a gente coloca dentro do balde aqui, num ambiente sem oxigênio, que é onde eles vivem, né, a gente coloca os resíduos orgânicos e tem a umidade inerente dos resíduos, eles começam a fazer a fermentação disso tudo,
né? Então a pessoa vai transferindo a cada 2, 3 dias os seus resíduos, enche um potinho em cima da pia, traz para o balde e vai, né? O ideal é sempre formar camadas em torno de 2 dedos aqui, tá? Para que Então, os micro-organismos que vai consigam ficar atingir mais ou toda menos aquela camada, né? para quê? Não pode ser nem mais grossa, nem muito mais fina. Não é que não possa ser mais fina, é que mais fina você vai estar gastando farelo Sem precisar. necessidade. Mas mais grossa, o micro-organismo não consegue chegar no meio da camada antes de estragar o que está aqui. Então, por isso, tem que ser uma camadinha, em média, 2 dedos. Mas é assim, Mas, não precisa medir, né, e fazer graduação, né? Um potinho de sorvete ou um daqueles, uma lixeirinha de pia é o tamanho ideal. Daí traz para cá, coloca 2 colheres de farelo por cima dos resíduos E mantém sempre fechado. Sempre fechado. Manter fechado. E isso de vir a cada 2 ou 3 dias é também para que a pessoa não fique abrindo isso aqui toda hora, porque daí o ar fica entrando e vai prejudicar a fermentação. Não vai acontecer a fermentação. A cada 2, 3 dias você traz uma quantidade de resíduo para cá, esmaga, põe farelo, fecha e segue a vida, né? Deixa a composteira lá. Isso a gente chama de fase, a pré-fase da compostagem, né? Que é quando você está enchendo a composteira. Então você vai fazendo essas camadas, a gente fala que é uma lasanha, né? Resíduo, espremido, farelo, resíduo, farelo, resíduo, farelo, até encher a composteira. Isso pode levar 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, né? O tempo que for gerando o teu resíduo. Então, levar para nesse encher. processo, você já consegue identificar se você está jogando muita coisa fora ou não. Porque daí você, opa, meu balde está enchendo mais rápido. Daí a gente começa a ter desperdiçando comida. Ter consciência, né, de que está jogando muita coisa fora, né? Tem gente nos nossos workshops que diz assim, mas eu posso colocar carne. Eu falei, mas você compra carne para jogar fora? Como é que é isso, né? Eu acho que você deveria comer o máximo possível, né? Mas é assim que acontece. Quando a gente não separa, a gente não tem a mínima ideia da quantidade de resíduo que a gente está gerando. A hora que a gente começa a compostar, você começa a dar valor às plantações orgânicas, porque daí você pode usar os talos, as cascas, né? Você pode usar mais coisas. E, com isso, reduzir o desperdício da tua casa, né? Ok, encher a minha composteira, né? Aí eu fecho ela e vou deixar ela fechada por, no mínimo, 15 dias. Tá? Isso é um período mínimo, mas ela vai ficar fechadinha aqui, eu não vou abrir mais ela. A única coisa que eu tenho que continuar fazendo, que desde quando eu começo a encher o balde já vai acontecer, é tirar o líquido, tá? Então, a cada 2, 3 dias eu venho aqui, abro a torneirinha, dou uma inclinada, vejo se saiu líquido e já vou tirar esse líquido e já vou usar, porque é um biofertilizante que já está pronto para usar, tá? A gente vai falar mais dele aqui. Eu quero falar do término das etapas para depois chegar no líquido, tá? Então, enchi, fechei, vou deixar 15 dias fechada aqui minha composteira, esperando aqui nesse momento é que vai realmente fermentar os resíduos, tá? Passaram-se 15 dias, ou 20, ou 30, eu não tive tempo de mexer esse fim de semana que deu 15 dias, vou mexer só semana que vem, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema, ele vai continuar fermentado, vai continuar protegido aqui. Passou esse período, agora a gente vai para a segunda etapa, que é a fase aeróbica. Então, agora você vai pegar o conteúdo que está aqui dentro, que continua sendo resíduo orgânico, eles vão estar iguaizinhos aqui dentro, o mamão, a laranja, enfim, e vou misturar isso aqui com terra, tá? Daí a gente mistura uma parte de resíduo fermentado para 2 partes de terra e vai deixar num ambiente ao ar livre. Então, né, esse baldinho aqui que tem 4 litros, então a pessoa pega esses 4 litros, mistura com mais 8 litros de terra, de uma terra qualquer, pode ser a terra de cima dos vasos, dos canteiros, não precisa ser uma terra comprada. Na verdade, nós vamos estar melhorando a qualidade da terra. Então, você deveria usar a terra de pior qualidade que você tem para poder melhorar. A terra pobre que você vai enriquecer. Isso. Então, pega essa terra, separa, mistura com os resíduos orgânicos que já foram fermentados e daí, na segunda etapa, são mais 15 dias. Então, a primeira etapa de fermentação são 15 dias, e a segunda etapa, que é a decomposição
na mistura do solo, terra. são mais 15 dias. Então, o processo todo leva 30 dias. Depois que você enche a composteira. Né? Tá? Então, aí eu vou deixar o ar livre aonde? Pode falar. Perguntinha, tá? O que não pode é, por exemplo, encher a composteira. Eu normalmente vou ter que ter duas composteiras. Então, uma que vai estar Sim. descansando, fermentando, fermentando, cheia, que eu não posso abrir, não posso deixar sem tampa, tá? Sim, E outra eu vou estar lá enchendo. Daí provavelmente a segunda eu tenho no tempo de ir lá extravasar essa primeira. Isso mesmo. Exato. Isso perfeito. Mesmo. Tá? Aonde que a gente deixa... Pois, vai lá. Tá. Aonde que a gente deixa, né? Onde é que eu vou fazer essa segunda etapa? Aí cada um tem o que é mais fácil, né? Cada um tem uma disponibilidade. Então, eu posso fazer num canto do terreno um buraco, cavar uma terra, já misturar com o resíduo fermentado e deixar lá. Eu posso já fazer no canteiro de horta, que depois que passar o período da decomposição, eu só vou lá e coloco as mudas para plantar. Eu posso pegar e fazer num vaso grande, numa floreira. O meu terreno é todo gramado, eu não quero fazer buraco. Pode fazer em caixa de concreto, maceiras, né? Aquelas maceiras de concreto. Sem pode dar também o resíduo fermentado para as minhocas comerem. Né? Para quem tem a vermicultura, né? Quem usa vermicultura pode dar o resíduo fermentado para as minhocas que elas adoram comer o resíduo fermentado, inclusive cítricos, né? Porque a hora que você fermenta, o cítrico passa a ser palatável para a minhoca também. Né? Então, as fases do bocashi são essas: encher o balde, fermentar e misturar na terra. Depois disso, ele virou um adubo e você pode usar ele na horta para plantar, para fazer mulching. É importante esse período da segunda fase de 15 dias para descansar por causa da acidez, tá? Porque a acidez ele vai estar muito ácido. Então, se você pegar isso daqui, já misturar na planta, vai queimar a planta. Então, é misturar na terra, deixar descansar, ele vai baixar a acidez e aí você vai botar na planta. Algumas dúvidas, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal aqui. O Pereira Fábio perguntou: envia pela internet o kit com bokashi? Sim. Mercado Livre ou outra plataforma. Então, se vocês quiserem, acredito que aí pelo direct dele, de vocês, tem como acessar vocês, conversar, mas tem alguma Mercado Livre? Tem. Pode achar. Isso. Sim, a gente tem aqui mesmo pelo Instagram, no nosso perfil tem um link que tem a loja online. Então vai para o endereço, porque a gente tem uma loja online que chama www.pegadaeco.com.br, tá? No nosso perfil, é só clicar lá no Linktree, ele tem lá a loja online para comprar. A gente manda por correio para qualquer lugar do Brasil, tá? Mas pode também pedir no direct que a gente também manda o link. E quem é de Florianópolis aqui, né, pode comprar e passar aqui para retirar sem frete daí nenhum. Ótimo. O Gonçalves perguntou assim: na composteira de minhocas não pode botar coisas cítricas ou cozidas. No kombokashi, pode botar tudo? Sim. Então, a regra geral do bokashi é a seguinte: tudo que você puder comer pode ir para a composteira bokashi. Então, né, os cítricos pode ir, comida cozida, temperado, pode ir... Resto de carne, né? De animais, peixe, pele de frango, osso. Isso. O que vai acontecer com o osso é que quando chegar na segunda fase, lá no final, o osso ainda vai estar na terra inteirinho, tá? Mas não há problema algum de você usar a terra com esses pedaços de osso, porque eles vão servir de nutrientes de liberação lenta para a planta. Então, ele vai demorando ali, vai liberando depois os nutrientes dele. Então, é assim, né? Tudo que você puder comer pode ir para a composteira. O que não pode ir? Não podem ir líquidos, porque isso só ia lixiviar o composto e levar embora os micro-organismos. Não pode colocar nada que seja estragado, que já esteja estragado. Então, imagine que eu deixei um arroz, né,
ficou lá num potinho no fundo da geladeira, e quando eu abri o potinho, aquele negócio estava verde, com um cheiro horrível. Aquilo não pode ir para a composteira, porque já está cheio de micro-organismos do mal lá, né? Não pode ir... Isso, ineficiente. Não pode ir nada que não possa ser picado também. Quando a gente coloca os resíduos na composteira, né, eles têm que ser picados para que os micro-organismos consigam fermentar mais rapidamente aquele resíduo. Então, tudo que for muito grande não pode ir para a composteira, porque eu não ia conseguir espremer para tirar o ar dali. Então, o que não pode ir de coisa grande, né, que a gente conhece? É um osso muito grande, aqueles ossobuco da vida, né? Se eu comi, né, se eu comprei um frango inteiro e tem toda aquela ossada, tem que cortar os ossos, né? Tem que desmembrar tudo ali para colocar os ossinhos sem problema. Aliás, tudo que for para a composteira com bocashi, a gente tem que diminuir de tamanho, tá? Não precisa ficar muito miúdo, mas pedaços de 4, 5 centímetros no máximo, para que se possa compactar melhor para tirar o ar e para os micro-organismos transitarem bem ali e conseguirem comer o amido de tudo, né? Mas pode ir borra de café, casca de ovo, saquinho, os papéis, né? Papel tem que ser reciclado, não compostado. Mas guardanapo, papel toalha, saquinho de chá, que não tenha mais o grampinho, né? E o filtro de café pode ir para a composteira bokashi também, sem problema nenhum. Não pode ter papel que tenha químico, que tenha tinta, né? Diminuir os tamanhos, né? Isso. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Já temos mais perguntas aqui, o pessoal está super interagindo. O mesmo perguntou, tá? O Gonçalves aqui perguntou, na segunda etapa, fica aberto. Isso. Sim. Isso, fica. Moscas. Atrai moscas o processo? Não atrai, porque esse resíduo fermentado ele está muito ácido, né? Ele cai, o pH vai para 3,5, 3. Então nada encosta. Então não vai lá no nosso sítio, né? Nós temos um monte de animal silvestre lá que estão lá no sítio. Nunca aconteceu de tatu ir lá, de lagarto estar lá. Não tem mosca, não dá barata, não dá larva, por conta da acidez dos resíduos que estão lá. É lógico que se eu deixar aquela mistura lá por 2 ou 3 meses e o pH daí vai voltar ao normal, vai fazer parte da natureza, né? Daí vai acontecer tudo o que acontece com qualquer coisa. Mas nesse período dos 15 dias ali que a gente deixa o composto, não vai dar nada. Inclusive os pets, né? Um cachorro, um gato, eles vão lá cheirar porque tem alguma coisa diferente naquele lugar, mas eles não encostam, porque a acidez é muito grande. Provavelmente ele vai tentar lamber alguma coisa, ele já sente acidez e ele abandona, não é gostoso para eles. Então, a experiência nossa e das pessoas com a qual a gente tem contato é de que não dá nenhum problema desses aí. Tá? Conforme a literatura. Isso. O Giba é um agricultor urbano aqui, muito parceiro, permacultor. Nem rato. Tem alguém perguntando sobre rato ali, ó. Rato Nem também rato. não dá. Ó, qual o fermento? O Giba perguntou. Qual é o fermento? O fermento é o fermento bokashi, que é feito... Isso. É esse mocinho aqui, ó. Como a gente falou, esse farelo não existia no Brasil e a gente teve que ir atrás de entender como fazer, desenvolver a produção dele e hoje a gente faz, tá? Então, no Brasil hoje, que a gente saiba, só a gente produz esse farelo. Então, é o Tem pessoal de Curitiba já, Ari, na semana passada. Tá? Isso. Já estão fazendo? Sim, a literatura está na internet, as pessoas podem fazer, não tem problema nenhum, isso é de conhecimento e domínio público, né? O que a gente diz é que nós temos à disposição e a gente sabe que o nosso funciona. Mas as pessoas podem, elas próprias fazerem o seu farelo sem problema nenhum. Né? Uma dúvida que me surgiu aqui trocando ideia com vocês. Primeiro vamos ir para o público, né? A Ju Lari perguntou assim, e coisas como bucha vegetal e escova de bambu, por exemplo, podem ir para a composteira? Sim, a bucha pode ir, a gente pica, nós usamos bucha aqui em casa, né? Então você pica e pode colocar. A escova de bambu, você tem que tirar as cerdas que são plásticas
e pode colocar né, a parte de bambu lá dentro. Ele não vai compostar, nem fermentar, nem compostar em 30 dias, mas depois vai compostar. Outra coisa, né, uma novidade, né, a primeira vez que nós vamos estar falando isso, essa embalagem nossa do farelo aqui, esse lote que a gente fez agora para maio, nós já estamos colocando ele em papel celofane. Né? É uma embalagem compostável. Não é um saco plástico, né? Isso aqui é um saco de celofane que é compostável. Então, os nossos clientes vão poder, depois que usarem o farelo, né, que tirarem o farelo aqui de dentro, eles podem cortar esse saquinho e colocar na composteira. E isso vai voltar para a natureza. Né? Olha, muitas perguntas, a galera está bem... Daí, assim, ó, perguntaram, alimentos ricos em água, exemplo, melancia, abacaxi, poderiam dar algum problema? Não, eles não dão. A gente também come bastante abacaxi, melancia no verão. Pepino. Aqui. O que vai acontecer é que ele vai gerar mais chá de bokashi. Tá? O chá vai ser mais clarinho, mas ele vai funcionar tranquilamente, tá? Se fizer um suco, por exemplo, espremer o bagaço também e colocar, sem problema nenhum, tá? Então não tem problema. Ó, outra coisa, o pessoal aqui da Chácara da Mata perguntou, os EMs da mata não substituem legal o farelo bokashi? Porque eu muitas vezes utilizo os EMs, alguma coisa de EMs que eu tenho aqui para minhas composteiras e funciona, realmente acelera o processo das vermicompostagens. Como é que a gente tem esses EMs aí? Na verdade, o EM está aqui dentro, né? Então a gente faz coleta de EM na mata, faz aqui para que se consiga colocar dentro da composteira, né? Então tem que ter uma fonte de amido para deixar o EM paradinho, quietinho aqui dentro. Mas o que a pessoa quer dizer, se ela tiver o EM e colocar direto o EM, é isso? Daí ela tem que saber o que fazer, né? Como fazer. Ele está muito concentrado, então vai ter que diluir esse EM numa proporção certa para conseguir usar na composteira, né? Mas poderia usar o EM para fazer o seu próprio farelo. Sim, entendi. Travou um pouquinho aí. A dúvida que eu tive, eu posso pegar, por exemplo, o chá bokashi, né? Eu comprei um farelo de você. Opa! Tirei o chá. Deu uma travada aqui. Voltaram? Estão aí? Gente, e agora? Alô? Eu estou escutando vocês. Vocês estão me escutando? Alô, alô, estamos aqui. E você está me escutando? E agora? Qual é a conexão? Tá. Até agora não, parou, não consegui ouvir tua pergunta. Não, então volta a pergunta. Tem que mudar para um... Pronto, vai lá. O chá bokashi, se eu reintroduzir ele na composteira, ele pode ele pode dar conta de fazer a compostagem? Vocês já fizeram esse teste? Não, nós não fizemos o teste de usar o próprio chá como, né, o fermento como insumo para fermentação. Esse teste a gente não fez. E não, porque não sei se né, na literatura que a gente usou para trazer o método, né, para desenvolver o método aqui no Brasil, em momento nenhum eles disseram que poderia ser usado para isso. Eu vi em alguns lugares algumas perguntas nesse sentido e eles disseram que não deveria ser usado. Não sei por quê, né? Mas também não fiz teste para ver se funciona. Confirmar. Mas é bom falar bem rapidinho do chá, né? De como usar o chá, né? Aqui, ó, tem uma garrafinha de chá que a gente usou, que a gente tirou hoje, né? Esse chá é um biofertilizante cheio de micro-organismos eficientes também. Ele pode ser usado de duas formas. Uma é para fazer rega das plantas, né? Então pode regar as plantas que tem em casa, no apartamento ou na horta, e ele tem que ser diluído na proporção de 1:100, ou seja, 1 colher de sopa para cada litro de água, né? Só que a quantidade de chá que dá é muito grande, né? Um balde de 14 litros dá em torno de 3 litros de chá. Então isso daria para fazer 300 litros de adubo líquido, né? Então a segunda função que tem
Ele é um excelente limpador de encanamento de esgoto. Então, assim, daí você usa puro, tá? Então, hoje, por exemplo, eu tirei da nossa composteira 2 garrafas dessa aqui, né? Deu, não sei nem quanto tem aqui, mas é muito. Para nossas plantas, para regar, eu usei, acho que isso aqui. O resto a gente pega puro e joga nos ralos de pia, tá? Porque daí ele vai se impregnar no encanamento de esgoto, vai para a fossa séptica e ele vai melhorar aquele ambiente. Como o pH disso aqui é muito baixo também, o que ele vai fazer? Vai afastar as baratas do esgoto da fossa, tá? A gente mora em apartamento, a gente não consegue ver isso na prática. A gente, né, sabia que existia e quando as pessoas que têm casa começaram a usar, nos confirmaram isso. 90% das baratas desaparecem por causa da acidez que fica na fossa, tá? Então, isso é uma ótima utilidade dele. Principalmente para quem não gosta de barata, né? Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Alguém fez uma ali como armazenar o farelo, é isso? O Peraí, pacote não é ideal. vocês usam produtos orgânicos para produzir o farelo? Nós usamos farelo de trigo, né, que é comprado em loja de agropecuária, né? Então, eu não saberia dizer se esse farelo é orgânico ou não é, né? E usamos açúcar mascavo, que eu também não sei se é orgânico ou não é, né? Que a gente compra até em feira, né? É de produtor rural, mas eu não saberia dizer se a cana era orgânica ou não é. A gente não consegue confirmar isso, né? Rastrear, né? Não tem selo. Não tem selo, então. Ó, aqui, ó. A Michelotti, não sei se é assim que diz, mas ele diz, no pacote de farelo diz que o pacote não é ideal para armazenamento. Isso. Mas antes de abrir, posso deixar o farelo dentro até eu ocupar? Isso, enquanto ele estiver fechado, enquanto o farelo estiver dentro do pacote fechado aqui, ele pode ficar aqui até 1 ano. É o prazo de validade, né? Que a gente tem certeza de que os micro-organismos estão aqui ativos. Então, por 1 ano ele pode deixar aqui fechado. Mas quando se abre esse pacote, tem que se tirar ele daqui. Por quê? Porque ele tem que ser mantido num recipiente fechado também, pelo mesmo motivo, porque esses micro-organismos não gostam de oxigênio. Então, nós, por exemplo, nós passamos por um potinho, né? Nós temos um potinho aqui, ó, né? Que foi reuso, né? Esse aqui era de colágeno, né? Então, a gente usou esse potinho. Então, tem que tirar do saquinho, porque esse saquinho você não consegue fechar mais. Entregando segredos. É a idade. Né? Mas pode ser um pote de Nescau, um pote de Nescafé. Pode ser vidro, metal, plástico, mas os potes de suplementos de whey, protein, são excelentes para guardar porque eles vedam bem. Né? Então, assim, enquanto não abrir, deixa no saquinho. Abriu, você passa para um outro recipiente que pode ser fechado e agora esse saquinho aqui também pode ser compostado. Tá. Aqui, ó, teve uma amiga nossa aqui que comprou o bocashi e mofou, provavelmente com algum problema de armazenamento. Então, cuidar bem do armazenamento desse produto depois de aberto. Tem que... tem que... Assim, ó, as pessoas, elas querem que a coisa esteja pronta e às vezes elas esquecem em detalhes que são muito importantes do processo, né? Então, vai lá. Mas assim, ó, tem uma questão sobre mofo que é interessante, porque assim, o EM é um mofo. Então, provavelmente, e é um mofo, ele gera um mofo, né? Muitas vezes a gente abre a composteira bocashi e ela está toda mofada. Se for um mofo branco, é o micro-organismo... É ele trabalhando. É ele trabalhando. Então, se a pessoa abriu esse pacote e deu mofo claro, era o EM. Então não tinha problema nenhum, né? A gente recomenda manter ele num lugar bem vedado, porque se ele pega a umidade, ele vai entrar em atividade, ele gera um mofo. Aí ele vai se agrupar e vai formar vários mofinhos e vai mofando ali dentro. Então ele entrou em atividade.
Então, o Mas ideal... isso não quer dizer que ele estragou. Na verdade, ali está a comprovação Pode de que usar, tem mas aí a pessoa já vai ver micro-organismo que ali já vai dentro. ter um cheiro de mofo, já vai, né, já E vai daí as ficar pessoas não meio gostam desagradável. disso, né? O ideal é que então mantenha sempre ele muito seco num ambiente, um local fresco e seco e vedado. Mas se aconteceu de mofar, pode continuar usando, tá? Não tem problema. Desde que seja um mofo claro, né? Branco, amarelo claro, Isso. verde claro, Isso. são mofos bons, digamos assim. Ó, informação é tudo. Ela infelizmente, também ficou fora. Né? O nosso Instagram sempre está aberto lá para que as pessoas possam perguntar. Isso não é uma coisa que só aconteceu com ela, né? Aconteceu com várias outras pessoas que abrem o saquinho, deixa lá. O Brasil é muito úmido, né? Clima O nosso clima é tropical. muito úmido e dá esse mofo. Daí as pessoas se apavoram e jogam fora, né? A Pensando gente que se estragou. assusta, E na verdade não estragou, eram os micro-organismos. Né? Então pode perguntar no nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp lá. A gente está sempre A gente aberto tá- para todo mundo que compra, todo mundo que começa a compostar. Qualquer dúvida que tenha, perguntar, mais boba que parecer, né? Pergunta, porque o porque nosso a gente objetivo quer, não é vender e a balde, o gente nosso quer que a objetivo pessoa tenha sucesso na compostagem. Então, se ela não perguntar, ela não vai saber, ela vai desistir, vai se frustrar. Então, a gente faz questão de responder e ajudar. porque o nosso objetivo na Combocashi não é vender farelo e não é vender balde. O nosso objetivo é ensinar um método para que aqueles que achem que ele é bom para elas saibam como fazer. A gente quer incentivar mais pessoas a darem destino certo aos seus resíduos orgânicos. Então, se a pessoa se habituou à minhoca, ou faz a leira, ou método Lages, ou método UFSC, ótimo, né? Ah, não, mas eu quero outro método porque para mim não serve. Tem o Bocashi à disposição. Quanto mais métodos a gente tiver disponível, melhor para todo mundo, melhor para a natureza. Né? Menos coisa que vai para o lixão. A Elisa perguntou se pode. Eu gostaria de saber se eu posso esperar menos de 15 dias para misturar os resíduos com a terra. Não, porque daí a gente não tem a garantia de que os resíduos foram fermentados. Daí né, não adianta colocar no balde, esperar 2 dias e tirar do balde, porque daí não teve o tempo necessário para fazer fermentação. Da mesma forma como lá, quando se faz cerveja, que é um fermentado, você tem a regrinha lá, não, tem que deixar na tal temperatura por tanto tempo, ou quando se faz pão, que é um outro fermentado, né? Aqui no Bocashi também, para que a gente tenha garantia de que todos os resíduos foram fermentados, tem que deixar no mínimo 15 dias. Agora, na época do inverno, naquelas regiões em que a temperatura baixa abaixo de 15 graus, esse tempo tem que ser um pouco maior. A gente daí indica deixar por 20 dias, naqueles locais que tem menos de 15 graus. Tá? E aí é o que a gente falou no começo, né? É um método. Então, a gente tem... Se existe esses períodos, esses prazos, é para dar uma garantia de que a coisa vai funcionar. Faz exatamente o que está ali para ter o resultado esperado no final. Se não vai dar fizer certo. a receita do pão, não acontece o pão. Isso. E bolo chato, né? Que não cresce. Isso. Por quê? Mas assim, é muito bacana conhecer a metodologia de vocês, né? E trocar essa ideia, porque vem trazer alternativas, né? E daí vem outro questionamento que eu tenho, assim, porque a gente passou com um projeto de compostagem aqui para o município de Jaraguá do Sul. Então, a gente também vai ter que difundir, ter mais metodologias para fazer a compostagem aqui na cidade. Vocês já tentaram alguma coisa em mais larga escala com a compostagem Bokashi? Ou já viram? Assim, a gente já teve vários... Isso, a gente já teve... a gente já teve pedidos demanda de restaurantes aqui de Florianópolis que queriam usar o Bokashi em larga escala. Mas isso precisa de maquinário, né? Porque o restaurante, alguns dos restaurantes que a gente foi atender ou foi entender o que eles precisavam, eles geravam 50, 60, 70 quilos diários de resíduos orgânicos. Né? Então, ele precisaria ter uma bombona de 100 litros por dia para fazer a brincadeira acontecer. Para isso, precisa de picador, né? A quantidade de farelo é maior, depois você tem que transportar esses baldes, tem que ter um lugar para armazenar esse balde. O balde não pode ser deixado ao ar, então tem que
né, ao sol, tem que ser em algum lugar protegido. Então, exige um maquinário especial para isso. Fora do Brasil, existe, tá? Então, se procurar fora, existe todo esse maquinário pronto para quem quer fazer uso do bokashi de uma forma industrial, tem. O nosso objetivo na Combokashi é levar informação para as pessoas e atender aquela pessoa que está no apartamento, que tem uma casa de praia, um sítio, que ela quer fazer, né? Então, o nosso objetivo não é atender a parte industrial, mas existe mercado para isso. Quem quiser desenvolver esse mercado para o bokashi, né, para a parte industrial, ótimo. E tem alternativa também, Marcos, assim, na questão, né, que você falou que vocês estão desenvolvendo para a cidade e tal. Aqui em Florianópolis tem já muitas hortas urbanas, né, hortas comunitárias, e tem pátios de compostagem da própria Concap, que é a companhia que recolhe resíduo aqui em Florianópolis. Eles têm leiras nesses pátios de compostagem lá. O que acontece muitas vezes é que pessoas que são nossos clientes, que compram a composteira bokashi e não tem um espaço para fazer a segunda etapa, né? Então aqui, por exemplo, eu não tenho horta no meu prédio, não teria onde fazer se eu não tivesse o sítio. Mas Florianópolis tem todas essas hortas, tem uma horta a horta comunitária que fica a 600 metros da nossa casa, que eu poderia levar lá para eles e eles misturam na terra e pegam, né, e utilizam-se desse adubo depois, e aí eu posso também trazer as hortaliças para casa, porque a horta comunitária, né, é parte desse pressuposto, mas também posso levar lá no pátio de compostagem da Concap e eles colocam na leira deles e ajuda no processo da leira. Então, isso é a integração das coisas, né? Não precisa ser só isso ou só aquilo. Então, as coisas podem se casar muito bem. O bokashi pode ajudar nesse sentido. Eu acho que esse é o grande paradigma que a gente tem que... A solução não vai vir de um caminho, né? Isso! Não existe um caminho só. Isso mesmo. A gente fica esperando o milagre, né? E ele não existe. Cada um vai ter que encarar o que gera de resíduo. Por outro lado, tem clientes de São Paulo, Rio, e que perguntam, mas eu não tenho onde fazer isso. E aí a gente fala dessa questão das hortas, dê uma pesquisada, né, na tua quadra, no teu bairro. E de repente as pessoas voltam, olha, descobri uma horta super legal aqui perto da minha casa que eu não fazia ideia que existia e agora estou trazendo orgânico para casa, levo resíduo para lá. Enfim, alternativas tem, a gente tem que sair um pouquinho, né, liberar espaço na caixinha para pensar. 58 minutos. Como? 58 minutos. Estamos 7h23, eu tô com o contador aqui certinho. Já dando uma dica, se tu apertar aqui onde tem assim o número de pessoas que está na live, eu que chamei a live consigo ver agora o contador. Eu não sabia, fiquei sabendo essa... Não, vocês não, só tu tem que chamar a live. Tá. Eu achei que eu tinha saído da live já, levei um susto. Vamos lá. Vamos fazer o sorteio da nossa energia final aqui da live. Vamos Opa! lá. Quem vai O planeta está precisando. Como? Eu vou passar as cartas aqui e alguém pede para parar aí, tá? Tá, é você. Eu? Deu! E aí? Que maravilha, hein, Aline? Ari, Poder da palavra. Poder da palavra. Acho que tá super com a nossa, assim, com a minha energia, com a de vocês. Acho que são pessoas maravilhosas aí pra gente conhecer. E metodologia muito legal. Tô aí a gente tá fechando os últimos acertos pra gente também. Tô farelo aqui em Jaraguá. Isso. Isso mesmo. A disseminação dessa cultura aí. A gente fica muito feliz de poder trocar essa ideia contigo, Marcos, mais uma vez, né? A gente já tinha conversado já em Jaraguá e agora continuar o papo e desenvolver mais essa troca é muito bacana. E agradecer a Karen mais uma vez, né? Por favor, menos lixo, que ela é a nossa... A culpada. É a nossa musa inspiradora. Passa. Então tá, gente. Encerramos essa live de hoje. Muito obrigado. Tomara que vocês tenham gostado muito da alternativa. Amanhã tem mais. E boa energia para todo mundo.
Valeu. Namastê. Tchau. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.